Render graças ao Senhor porque Ele é bom e as suas misericórdias duram para sempre. São novas a cada dia, se renovam a cada manhã. Mais uma vez nós estamos nesse domingo para nós fazermos uma reflexão, para nós estudarmos aqui a palavra de Deus. E bendito seja o nome do Senhor. Nós falamos da Páscoa, né, da Pessah, semana passada, no domingo passado. É sexta-feira, mas o domingo vem aí. Nós concluímos com a questão de trevas e luz, né? Choro, alegria e desesperança e esperança. A Suzana estava vendo uma entrevista de um ator, que é o Jim Caviezel. Ele fez o Cristo no filme da Paixão, do Mel Gibson. E ele deu uma entrevista há uns anos atrás, que depois do filme ele se converteu ao cristianismo, o cristianismo católico, e é o cristianismo no caso. E ele disse uma frase na entrevista que na vitória antes teve a luta. E o interessante, ele citou dessa maneira assim: antes da ressurreição teve o Calvário. E nós, no adágio popular, diz que depois da tempestade vem a bonança. Que são as mesmas coisas, né? Mesmo o oposto, o antagonismo, esse dualismo, né? Da luta e da vitória. Ele quis simplificar nisso, que não é fácil. Primeiro tem as lutas e depois vem as vitórias. Não existe, maioria das vezes, né? Claro, vitória sem a luta, sem a batalha. E eu estava vendo aqui em Eclesiastes, no capítulo 3, a gente já até falou sobre isso, estudou alguns trechos de Eclesiastes. Eu ia estudar o livro todo, mas achei melhor, porque o livro se repete muito. Nós fizemos alguns estudos sobre Eclesiastes. E no capítulo 3, eu usei até esse texto no casamento da minha filha, que eu fiz o casamento dela, e eu estava tão nervoso que eu não conseguia falar aqui o tempo, né? Porque aqui repete várias vezes tempo, tempo. E eu dizia só templo, 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 né? E o pessoal ficou sem saber o que estava acontecendo, de tão nervoso que eu estava. Bom, mas aqui diz aqui o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Então, dentro dessa frase que o Jim falou, de que antes da ressurreição houve o Calvário, nós temos, eu vou fazer uma analogia para que você possa entender. Isso somos nós, né? Tanto sobre o vaso, como também sobre um bolo. Nós temos um texto muito famoso em Jeremias 18, que Yahvé manda Jeremias descer até a cidade, a casa do oleiro, para que ele visse lá o oleiro trabalhar com a argila. Quando você vai fazer um vaso, ele passa por diversos processos de fabricação. A gente não pega uma argila ali e faz o barro qualquer. Antigamente, ali na Vila Guilherme, eu lembro, eu era garoto, e tinha lá um oleiro. E uma vez eu fui lá. E eu vi ele fazendo os jarros, né? Pequenos, grande, bonito, feio, e cheio de desenho também, simples. E eu vi ele na roda do oleiro, também estive lá num bairro de Belém, da arte Marajoara, também vendo um oleiro fazer aquela arte dos antigos índios dali. E a argila que é feita, os vasos, esse barro que é feito o vaso ou o jarro, ela não é qualquer argila. Ela tem que ser uma argila específica, sem muitas impurezas.
E o vaso tem alguns processos. A gente vai ver aqui mais ou menos. Então você tem vários tipos de vasos. Você tem vaso empoeirado, vaso vazio, vaso cheio, vaso quebrado, o vaso pronto. E você tem que entender que se passa por diversos processos para a feitura do vaso. Um deles são a escolha da argila, a liga que vai se dar nessa argila, o pisamento, a mistura, a moldura dessa argila. Então o oleiro ele vai ter esse processo de procurar uma argila boa, para que ele possa moldar aquela argila. Então ele põe aquilo naquela roda e ele vai com o pé rodando, né? Eu não sei se hoje ainda continua a ter oleiro dessa maneira, talvez tudo seja mais industrial, mas na área ali de Belém tem, na área de Itaboraí, ali no Rio de Janeiro, tem bastante oleiros, né? Então ele vai, põe ali, molda e ele vai amoldando aquele vaso do jeito que ele quer, vai colocando a mão, molha a mão e vai passando e a roda vai rodando e ele vai fazendo. Como diz o texto de Jeremias, se aquilo, sem querer ele tocar de uma maneira, pode quebrar, né? Então ele tem que pegar tudo novamente e fazer o mesmo processo. Não se faz um processo desse de novamente colocar já o jarro pronto depois que quebra. Não tem como fazer os cacos eles se amoldarem novamente. Mas ainda quando está maleável, ele consegue então fazer esse trabalho. E depois de ele ajeitar o vaso, deixar o vaso bonito, ele vai pôr na prateleira. Não está pronto, ele está pronto e tem que ter um super cuidado. Só uma pessoa experiente, com uma boa experiência, vai poder colocar esse jarro na prateleira para secagem. E depois dessa secagem ainda tem um outro processo que é chamado na casa do calcado. O que é o calcado? O calcado é quando ele bate no vaso com um instrumento específico, porque se o vaso faz um barulho, ele não está pronto ainda, ele não está seco, não está apurado. E se ele bate e não faz o barulho, então ainda está apurado. E no texto de Jeremias, lá atrás, 18, no caso do profeta, o oleiro, ele sem querer desfaz o barro e ele volta totalmente, amassa o barro de novo e põe novamente ali dentro na roda e vai moldar novamente. Agora, um bolo, o que acontece com um bolo? Principalmente o pessoal que faz um bolo sabe que vai colocar farinha, açúcar, manteiga, os ovos, o leite e depois ele vai chegar e a pessoa vai pegar a máquina, a batedeira, ou mesmo ela vai bater aquele bolo e para ele virar aquele líquido, né? E, então esse processo tanto de rodar o barro, como também de bater a massa do bolo com a batedeira, que é um processo de loucura, né? De muitas coisas acontecendo e rodando tudo e fazendo, daqui não faz direito, daqui a pouco faz direito e o bolo também vai batendo. E nos dois casos, tanto do vaso como também do bolo, depois de fazer tudo isso, que você pode pôr na prateleira, tem outros casos que põe também no lugar aquecido o vaso, para ele apurar mais rapidamente, no forno no caso, e também o bolo. Então depois que você passa tudo, eu estou falando isso porque o Jim Caramila, que tem a questão do Calvário, e nós sabemos que o Calvário foi quando Jesus sofreu, né? E depois vem a ressurreição, que foi a alegria. Foi tristeza para Jesus, foi tristeza para os seus discípulos, e depois foi a alegria de Jesus e a alegria dos seus discípulos. E a questão do vaso e também do bolo é que depois de tudo isso, esse processo de angústia, de trituração, de aquecimento, os dois vão ali por forno ali. Bom, nós começamos com a questão do tempo, né? Então, o tempo para o ser humano, ele é passível de ser dividido, no caso nós, em 3 dimensões, que é o passado, né? O presente e o futuro. São dimensões lineares para nós, que é um pensamento já defendido muito pelos hebreus e pelos persas antigos, os zoroastros, né, no caso. Então, nós que somos os seres humanos, nós somos afetados por esse tempo de plantar, tempo de colher, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de desabraçar e tempo de abraçar, tempo de angústia e tempo de alegria. Nós somos passíveis aqui, somos afetados por esse tempo. E esse tempo nosso, ele é irreversível. Não tem como, né? Nós podemos segurar o tempo. Uma música se eu não me engano, que eu creio que Caetano Veloso, que fez para o Roberto Carlos musicar,
Eu não sei se foi um que fez, o outro cantou, qual foi dos dois. Eu sei que foi os dois, Roberto Carlos e o Caetano Veloso. O tempo não para e, no entanto, ele nunca envelhece. Isso é o tempo. Ele não para, mas não envelhece. Mas nós não. Passamos o tempo, nós envelhecemos, né? Ele é irreversível para nós, né? E ele pode causar angústia, ele pode, por ser inexorável, causar angústia em nossas vidas. Então, cada um de nós temos uma maneira de ver o tempo e um modo diferente de contemplá-lo. Então, numa situação agradável, parece-nos que o tempo passa logo. E numa situação penosa, parece que ele vai bem mais devagar. Então, o tempo, ele também vai nos moldar também, né? E nós precisamos ter um pouco de paciência, que também é a música do Lenine, um pouco mais de paciência, né? O mundo precisa um pouco mais de paciência. E eu quero ler para nós terminarmos hoje, essa reflexão, talvez um pouco mais profunda, se você parar para pensar, um texto de João, que Jesus, capítulo... Mateus, capítulo 9, sobre a questão das trevas, da escuridão. Jesus vai estar num lugar e Jesus tem 3 casos de cura de cegueira. É interessante porque é diverso, né? Então tem um caso que ele vai fazer um lodo com cuspe, é uma coisa meia, né, para nós meia nojenta, mas trouxe visão. E ele vai colocar nos olhos do cego. No outro caso do Bartimeu, ele vai falar para o Bartimeu e Bartimeu vai voltar a ver. Nesse caso aqui, são alguns outros dos cegos, Jesus vai perguntar para eles. Então, eles estão clamando a Jesus. Parece que é o mesmo texto de Bartimeu, que tinha 2 cegos também. Então, diz assim, partindo Jesus dali, seguiram 2 cegos, clamando, tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou, credes que eu posso fazer isso? Respondeu-lhes, né? Sim, Senhor. Vocês crerem que eu posso fazer isso? Que vocês estão na escuridão, que vocês estão nas trevas, que vocês não conseguem enxergar. Vocês creem que eu posso fazer isso? Eles não pediram para Jesus ser curado, eles pediram, tem compaixão de nós. E Jesus entendeu o que eles queriam ver, enxergar, né? Aí Jesus toca nos olhos deles, dizendo, faça-se conforme a vossa fé. Você crê que eu posso fazer isso? Da escuridão, da tristeza, como diz lá o ator do Calvário, a ressurreição, depois da tempestade, a bonança, será depois da batalha, luta, guerra, a vitória. Vocês creem que eu posso fazer isso por vocês? Né? E eles disseram, sim, nós cremos, sim, Senhor. Faça-se conforme a vossa fé. Então, no momento em que nós estamos sendo moldados, tanto a argila como o bolo, tanto um como o outro, que passaram por todo esse processo de luta, de ser moído como no liquidificador, quando você põe ali uma fruta e bate aquela coisa. Mas é interessante porque eles foram curados, né? Curados os 2, e tanto o vaso como o bolo, depois de prontos, eles têm a sua beleza, né? O vaso todo pronto ali, onde alguém vai pegar aquele vaso e vai colocar ali algumas coisas, flores possivelmente, e ele vai servir para embelezar a vida da pessoa. E o bolo, ele também, depois do processo, o vaso depois do forno e o bolo também depois do forno, vai aparecer para nós aquele cheiro agradável e aquela coisa bonita de se ver aos olhos. E não só isso, tanto o vaso como o vaso pode ser pintado, pode ser adornado de várias maneiras, pode ser esculturado dentro deles desenhos maravilhosos. O bolo também da mesma maneira. Nós vamos poder partir aquele bolo no meio, podemos colocar um creme, podemos colocar um doce de leite, cobrir com leite condensado e coco e morango e fazermos um super bolo maravilhoso, que é uma delícia para nós, é uma alegria. Então, ele passou por um processo, os 2 passaram para trazer alegria e trazer um embelezamento para nós. Que, no caso que eu estou falando aqui, seríamos nós também.
São o nosso processo de forno, de mistura, de luta, de guerra, de liquidificador, de batedeira, de moldagem, para nós podermos ser algo bonito. Não só para nós, como também para os nossos familiares, como também para os outros também. Aqui no caso dos dois aqui, eles estavam nas trevas. Interessante é que Jesus pergunta: o que vocês acreditam nisso? Vocês creem? Sim, nós cremos. Então faça conforme a sua vontade. Olha só, não é a vontade de Jesus, é a vontade, a vossa fé, a fé deles. E aí o que aconteceu? E abriram-se-lhes os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Muitas vezes Jesus curou pessoas e disse para as pessoas não proclamarem essa cura. É muito mais invertido do que acontece hoje nas igrejas pentecostais. Que quanto mais se propaga a cura, melhor para eles, né? Mais gente chega. Mas aconteceu o seguinte: saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Eles não aguentaram a alegria. Eles não aguentaram a beleza de poder enxergar e ver novamente. Mesmo com a ordem de Jesus, aquilo foi uma maravilha e eles tiveram que proclamar. Eu estou fazendo essa analogia, esse caso do vaso, do bolo e eu e você, né? E agora com os cegos também. Depois de passarmos o processo todinho, nós podemos então não conter em nosso coração e falarmos da alegria, de falarmos do que nós passamos, do que aconteceu. Muitas vezes eu acredito fielmente que nós não temos força para suplantar. E quando nós passamos pela situação e que nós olhamos para trás, como é que nós conseguimos superar? Aí nós vamos ver que não foi nosso, foi Deus conosco, foi Deus nos sustentando. Então há tempo para tudo debaixo dos céus. No texto de Jeremias, no capítulo 18, que fala sobre o olheiro, Deus fala para Jeremias: você viu o que aconteceu com o barro do olheiro? Vi, Senhor, vi sim. Então, o povo também é como isso para mim. E não posso eu, o olheiro, também fazer uma coisa, refazer tudo isso? Transformar toda essa destruição em coisas boas? Então é o tempo é inexorável, o tempo não para. Para nós é complicado, porque nós vamos ficando cada vez mais velhos e muitas vezes nós não vemos a solução para os nossos problemas, uma luz no fim do túnel, e achamos que não vai dar. Estamos na escuridão. Mas você crê que eu posso fazer isso? Foi a pergunta. Sim, eu creio. Então faça conforme a tua vontade, né? Conforme a tua fé. E o tempo então para nascer e para morrer, para plantar, para arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, o tempo de... Tomara que a gente não precise de tempo para matar ninguém, né? Tempo de chorar e tempo de plantear e tempo de saltar de alegria. O tempo de chorar, tempo de rir, o tempo de plantear e o tempo de saltar alegria. Tempo de espalhar pedras, tempo de recolher pedras. Tempo de se abraçar e se afastar. Há tempo para tudo. Há um momento, nunca vai perdurar daquela maneira a sua angústia, a sua tristeza, o seu calvário. Se você crê que Deus pode agir na sua vida. E você então vai poder ver lá no final da situação a ressurreição da sua alegria. Assim como os dois cegos lá puderam ver Jesus acreditando nele, tendo fé de que eles poderiam ser curados. No texto do Bartimeu, a gente não sabe, porque parece que são os mesmos textos, né? Os mesmos cegos. Jesus pergunta para o Bartimeu, né? E fala: o que você quer? Ele fala assim: eu quero ver de novo. Então Jesus vai e toca nele e ele é curado da sua cegueira. O que me chama muita atenção é que ele fala: eu quero ver de novo. Então, para mim, parece-me que eu penso que o Bartimeu já tinha enxergado algum dia. Ele já tinha visto, né? Eu lembro muito do Andrea Bocelli, que tem o glaucoma. Eu também tenho um glaucoma. E ele enxergava. E ele foi perdendo aos poucos a visão. Então, eu vejo isso no Bartimeu. Eu quero ver de novo. Então que nós não fiquemos cegos por nossa
culpa, por nosso pensamento, nossos desejos, não. Mas nós possamos ver. Mas se porventura nós ficarmos cegos, né, eu estou dizendo cego não é cego de cegueira, não. É cego da realidade da vida, do tempo da vida, das situações, e nós não crermos que não tem mais solução, nós fazemos que nem Bartimeu mesmo, que fez a mesma coisa, e os cegos clamaram a Jesus: tem compaixão de mim, tem misericórdia. Eu imagino hoje, nesse domingo, já dia 11 de abril, quantas pessoas que estão sem comida, quantas pessoas estão sem emprego, sem dinheiro, e quantas essas pessoas estão chorando. Meu filho recebeu um pedido de ajuda de uma moça que ela estava desesperada, ao ponto de ela tirar fotografia do corpo dela para poder vender, para comprar comida, para dar para a família. E ela diz assim: eu não aguento mais ver minha mãe com fome. Então a gente não sabe o quanto as pessoas estão chorando nesse momento por um prato de comida. Mas que nós possamos, se não pudermos ajudar, pelo menos a gente poder orar a Deus: Senhor, estenda a tua mão sobre essa pessoa, sobre essa família, né? E que o calvário dela passe logo e que venha a ressurreição, né? O que você quer, você acredita, seja feita conforme a sua fé. Vai aparecer um vaso de beleza ornamental, com coisas maravilhosas. Hoje existem vasos antigos chineses que valem milhões. Um bolo que vai passar por aquela mistura, aquele processo todo de batedeira, de liquidificador, mas vai ser aquela gostosura para todo mundo. Esse Jesus que tem um texto em João que ele pergunta se é que vocês já provaram o quanto ele é bom. Essa palavra ela é chestos no grego, o quanto ele é delicioso, né? Se vocês já provaram isso, o chestos, né? Quanto é maravilhoso. Então, que nós possamos então ver o tempo não como nosso inimigo, mas como um aliado, e as situações elas vão passar de cada um de nós. Só Deus sabe o que você está passando. Só Deus sabe o que eu estou passando. Só Deus sabe o que as pessoas estão passando. Então que você tenha um bom domingo e que nós possamos refletir nisso aí hoje, com carinho, com mais, né? E você fazer a sua parte. Às vezes nós estamos só reclamando da situação nossa, e tem pessoas piores. E nós podemos ajudar de uma maneira ou de outra. Se você não pode ajudar com o dinheiro, com comida, você ajuda essa pessoa com oração. Mas procure saber, você e Deus, e que você pode fazer para ser bênção para o outro. Há tempo de tudo. Hoje eu creio que seja tempo de nós abençoarmos aqueles que podem abençoar outras pessoas, abençoar as pessoas. E que Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, a sua família. E você crê? Se você crê, seja feito conforme a vossa fé. Em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente. Para a glória do nome dele. Amém.